Olá, amigos do canal! Hoje, vamos mergulhar numa história que desafia a lógica e fortalece a alma. Um relato que aconteceu na cidade de Beira, Moçambique, e que até hoje ecoa como um sussurro de esperança. Preparem-se para conhecer o milagre da enchente. Tudo começou com uma chuva que parecia não ter fim. Dias e noites de um temporal implacável fizeram o rio Pang, normalmente sereno, transformar-se num monstro furioso. As suas águas subiram mais de 6 metros, uma altura assustadora, engolindo bairros inteiros, sem piedade. O cenário era de puro caos e desespero. Centenas de famílias, com o medo estampado no rosto, corriam para salvar as suas vidas, deixando para trás casas, memórias, uma vida inteira submersa na lama. A força da água era avassaladora. Estruturas que pareciam sólidas eram arrancadas como se fossem de papel. Árvores centenárias eram derrubadas. O mundo, para os moradores de Beira, parecia estar a acabar. Em meio a toda essa destruição, num cenário que parecia saído de um filme apocalíptico, algo extraordinário resistia. No alto de uma modesta colina, quase como se estivesse a observar a tragédia lá de cima, havia uma pequena igreja. Não era uma catedral imponente, mas uma humilde construção de barro, erguida com o suor e a fé da comunidade local. Enquanto tudo ao redor desmoronava, a igrejinha permanecia de pé, desafiando a fúria das águas. A enchente cercou a colina, chicoteou as paredes da pequena capela, mas ela não cedeu. Nem um único tijolo de barro se soltou. No topo, a simples cruz de madeira que coroava o telhado manteve-se firme, apontando para o céu cinzento, como um símbolo teimoso de resistência. Para quem via de longe, parecia uma ilha de fé, num oceano de desolação. Passaram-se dias que mais pareceram uma eternidade. A chuva finalmente parou, e lentamente, as águas do rio Pung começaram a recuar, revelando a devastação que tinham deixado para trás. A paisagem era de cortar o coração. Mas a notícia da pequena igreja que sobreviveu começou a espalhar-se como um rasto de pólvora. Repórteres, curiosos e equipas de resgate, ao chegarem à colina, não conseguiam acreditar no que viam. A igreja estava lá, intacta, como se a tempestade a tivesse poupado deliberadamente. Foi então que, ao entrarem no pequeno templo encharcado, se depararam com a cena mais intrigante de todas. Dentro da igreja, num pequeno altar, estava uma imagem de Nossa Senhora. Ela também tinha sido submersa pelas águas durante quase uma semana. Mas ali estava ela, perfeitamente intacta. E o detalhe, que deixou todos boquiabertos, o detalhe que transformou a curiosidade em assombro, era o que ela segurava nas mãos. Mesmo depois de 7 dias debaixo de água suja e lamacenta, a imagem de Nossa Senhora ainda segurava uma flor. E não era uma flor murcha ou apodrecida, era uma flor fresca, com as pétalas vibrantes, como se tivesse acabado de ser colhida. Como era possível? Como uma flor delicada poderia ter sobrevivido a uma enchente tão violenta, debaixo de água, por tanto tempo? A história tornou-se ainda mais misteriosa quando os moradores locais começaram a partilhar as suas próprias experiências durante a tempestade. Vários juram, de pé junto, ter visto algo inexplicável na noite mais forte do temporal. Eles descrevem luzes azuis, serenas e pulsantes, a pairar sobre o teto da pequena igreja, como se um farol estivesse a proteglar no meio da escuridão. E não era só isso. Outros relatos falam de um som que se sobrepunha ao barulho ensurdecedor da enchente. Não era o som do vento ou da água, mas algo melódico que parecia um coral a cantar. Um som celestial, dizem eles, que vinha do meio das águas, emanando da direção da colina sagrada. Essas visões e sons deram ainda mais força à crença de que algo divino tinha acontecido ali. Cientistas e engenheiros foram chamados para tentar explicar o fenômeno. As suas análises foram pragmáticas. Concluíram que o solo da colina era excepcionalmente firme e bem drenado, o que impediu que as fundações da igreja cedessem. Argumentaram que a posição da colina e a direção do vento criaram uma espécie de escudo natural, desviando o impacto mais forte da correnteza. E a flor? Bem,
Para isso, a explicação foi acaso. Uma coincidência estatisticamente improvável, mas segundo eles, possível. Para os moradores de Beira, no entanto, para aqueles que perderam tudo e só lhes restou a fé, essas explicações científicas pareciam vazias. Elas não conseguiam explicar a sensação de paz que o som do coral trazia, nem a beleza impossível da flor fresca. Para eles, a resposta era muito mais profunda e muito mais simples. Um dos anciãos da aldeia, com os olhos cheios de lágrimas e sabedoria, resumiu o sentimento de todos numa frase que se tornou o lema daquele lugar. Não foi a igreja que resistiu. Foi a fé de quem acreditava que o impossível ainda é possível. A estrutura de barro era apenas um invólucro. O que realmente a manteve de pé foi a energia, a esperança e a oração de uma comunidade inteira. A partir daquele dia, a colina e a sua pequena igreja de barro transformaram-se num ponto de peregrinação. Pessoas de toda a região e até de outros países vêm visitar o local, acender uma vela, fazer uma prece e tocar na parede que resistiu ao dilúvio. Elas vêm em busca de um pouco daquela esperança, daquela prova de que, mesmo nas maiores tempestades da vida, há uma força maior que nos protege. E o facto mais impressionante, que continua a reforçar o mistério, é que desde aquele evento, a região já enfrentou outras chuvas fortes, mas nenhuma enchente voltou a atingir a colina. É como se uma promessa silenciosa tivesse sido feita, uma promessa de que aquele pedaço de chão sagrado estaria para sempre a salvo. Esta história, o milagre da enchente, lembra-nos que há coisas que a ciência pode não conseguir explicar completamente. Lembra-nos do poder da fé coletiva e da resiliência do espírito humano. Seja um milagre divino, uma incrível coincidência geológica ou uma combinação de ambos. O que importa é a mensagem que fica. A esperança pode florescer nos lugares mais improváveis, e a fé pode, de facto, mover montanhas, ou, neste caso, segurar uma igreja no lugar. O que você acha desta história incrível? Deixe a sua opinião nos comentários. Acredita em milagres ou procura uma explicação mais lógica? Adoraria ler o que pensa. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada até Beira. Se gostou deste vídeo e quer mais histórias que inspiram e fazem pensar, não se esqueça de deixar o seu gosto, partilhar com os seus amigos e, claro, subscrever o canal para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima.